Olá, meus alunos de Direito do Trabalho, tudo bem? Então, nós vamos dar aqui continuidade à revisão que estamos fazendo, né, sobre os conteúdos já ministrados em aula, principalmente aqui do Direito do Trabalho, né, nas aulas passadas, da revisão passada. Nós tratamos aí da formação do contrato de trabalho, também de algumas características do contrato de trabalho por prazo determinado, por prazo indeterminado. Vimos também ali alguns aspectos importantes, né, sobre a questão das alterações contratuais, principalmente aquelas realizadas dentro do plano quantitativo, qualitativo e circunstancial, né? Como disse para vocês, esse conteúdo revisional ele não tem o objetivo de conferir aquele tratamento mais detalhado, né, e mais aprofundado, o qual nós fazemos em nossas aulas no momento em que analisamos os temas especificamente. No pouco tempo que fazemos essa revisão, o que podemos dizer é de um panorama geral, né, de uma visualização mais panorâmica do conteúdo ministrado, né? Então é muito importante que vocês não se limitem, claro, né, a esse conteúdo revisional e principalmente revisem, né, voltem ao conteúdo textual, tá, que foi aplicado a vocês e também aos vídeos individuais que foram gravados aí especialmente para cada módulo, para cada conteúdo que foi dado até o presente momento, tá? Hoje nós vamos iniciar, tá, a nossa perspectiva falando sobre as hipóteses, né, de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho que foram apresentadas para vocês. Bom, a primeira questão que chama bastante atenção é entender de fato o que é as hipóteses de suspensão e de interrupção e como devemos interpretá-las, como devemos avaliar essas questões. As hipóteses de suspensão e de interrupção, elas têm que ser avaliadas como garantias contratuais deferidas ao trabalhador, né, em situações em que, diante da não prestação de serviço, fator comum, tanto na suspensão quanto na interrupção, ainda assim persiste a relação de emprego e impede, notadamente, que o empregador venha extinguir de forma unilateral o vínculo empregatício. Então, acima de tudo, as hipóteses que trabalhamos de suspensão e de interrupção se afiguram, né, principalmente como hipóteses de garantias de manutenção do vínculo contratual enquanto a vigência, né, da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho ela permanece vigente. A suspensão e a interrupção, elas são caracterizadas, né, pela paralisação de algumas obrigações e de alguns efeitos correlatos ao contrato de trabalho. Na suspensão, os principais efeitos que são paralisados é a prestação de serviço pelo empregado, a obrigação de pagamento de salário pelo empregador e a contagem do tempo de serviço. Do outro lado, na interrupção, a principal área paralisada, né, obrigação paralisada, é a obrigação do trabalhador de prestar serviço. Então, nas interrupções do contrato de trabalho, nós teremos a obrigatoriedade de manutenção do pagamento do salário e, consequentemente, né, a contagem daquele período como tempo de serviço. Chama a atenção que, muito embora lá na suspensão os principais efeitos do contrato de trabalho permaneçam suspensos, o contrato de trabalho ele permanece íntegro, ele permanece ativo. Como consequência disso, né, algumas
obrigações elas permanecem existindo, como a obrigação do empregado de zelar pela fidelidade, pela lealdade que possui e deve possuir mesmo com o empregador, né? Evitando, se abstendo da prática de atos que venham a violar essa característica, né? Como, por exemplo, aqueles trabalhadores que, estando com contrato de trabalho suspenso, venham promover atos de concorrência desleal, eles venham promover atos, por exemplo, de captação de clientela do seu empregador, né? Ele vem praticar atos de violação de segredo de empresa. Todos esses são atos que quebram o dever de fidúcia que existe entre empregado e empregador, né? Aquele dever de lealdade. E isso pode culminar, no caso, numa extinção do contrato de trabalho, né? Por meio de uma justa causa. Apesar de nós termos apontado que a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho impedem a ruptura do vínculo empregatício, esse impedimento de ruptura do vínculo empregatício é aquela ruptura que decorre tão somente do ato volitivo do empregador, ou seja, a proteção é somente no que se refere, tá? A possibilidade do empregador dispensar o empregado sem justa causa. Naquelas hipóteses em que há justo motivo para a extinção do vínculo contratual, né, e a gente está falando aí de um reconhecimento, portanto, de um ato faltoso grave cometido pelo empregado, aí a ruptura contratual ela pode ser verificada. Também poderia ser verificada a ruptura contratual quando há uma impossibilidade material também de continuidade da prestação de serviço, né? Aquelas hipóteses, por exemplo, de extinção da empresa, do estabelecimento, morte do empregador, quando este empregador é um contribuinte individual, né? Quando ele é um empresário, um microempreendedor individual, nós teríamos casos aí de impossibilidade material de continuidade do contrato de trabalho, razão pela qual, né, o contrato de trabalho seria por óbvio extinto. Tá? Então, essa proteção aqui que existe em decorrência da suspensão e da interrupção, ela decorre, né, de exatamente proteger o empregado contra dispensas arbitrárias, né, praticadas aí por seu empregador. Como ia dizendo, há manutenção ali, né, mesmo na suspensão de alguns efeitos do contrato de trabalho. Já mencionamos aqui a obrigatoriedade por parte do empregado de manter, né, o dever de fidelidade, de lealdade, mas também para o empregador de manter, né, a integralidade psicofísica, né, do respectivo empregado, manter ali, né, a moralidade do mesmo, né, face ao vínculo de emprego. E aqui alguns exemplos que surgem para ilustrar essa perspectiva é a própria previsão contida na súmula 440 do TST, que determina que, mesmo nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, quando o trabalhador está em gozo de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, essa característica, né, do plano de saúde que é custeado pela empresa, ela deve ser mantido mesmo quando o empregado está com seu contrato de trabalho suspenso. Isso é uma característica, isso é uma ilustração própria, né, da manutenção da integridade física, da integridade psicológica do trabalhador, mesmo estando com o contrato de trabalho suspenso. Uma das perspectivas que mais importam também na suspensão e na interrupção e que afiguram e ilustram bem tratar-se de garantias contratuais é a previsão contida no artigo 471 da CLT. A previsão contida no artigo 471 da CLT diz expressamente que, finda a hipótese de suspensão ou de interrupção do vínculo contratual, tem direito o empregado ao retorno às
respectivas atribuições, ao retorno ao cargo ocupado, bem como o restabelecimento, né, de todas as garantias contratuais que foram deferidas à sua categoria profissional. Aqui duas observações que a gente sempre faz, e esse apontamento ele é necessário, é que, primeiro, tá, o trabalhador ele tem direito ao retorno ao trabalho. Retornar ao trabalho é diferente de permanecer no trabalho. Tá? A garantia que decorre da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho é a garantia de retorno. Tá? A garantia de permanência no vínculo empregatício ela é gerada por uma garantia de emprego correlata ou decorrente da hipótese de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho. Por exemplo, né, o acidentado do trabalho que teve em gozo de benefício previdenciário, um auxílio acidente ou uma aposentadoria por invalidez acidentária. Recuperando de suas sequelas ao retornar à função, nos termos do artigo 471, né, ele retorna à função, ele tem o direito de permanecer na função. Ele tem o direito de permanecer na função em razão da garantia de emprego reconhecida ao acidentado do trabalho nos termos do artigo 118 da Lei 8.213. Tá? Uma hipótese, por exemplo, de interrupção do contrato de trabalho. No caso, por exemplo, né, da licença maternidade. Licença maternidade afigura-se como hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Fim da licença maternidade, né, a gestante ela retorna ao trabalho e tem o direito, né, ela retorna ao trabalho nos termos do 471, mas tem o direito de permanecer no trabalho, né, até o fim do prazo de sua garantia gestacional deferida, né, pelo artigo 10 do ADCT, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, e também pela previsão contida da proteção à maternidade, contida lá na CLT, artigo 392 e seguintes da CLT. Nós vamos ter lá essas previsões contratuais. Então percebam, né, que o direito decorrente da suspensão e da interrupção é o direito de retornar. O direito de permanecer, ele estará previsto em uma garantia contratual específica que pode existir ou não. No caso, por exemplo, de um afastamento previdenciário por um auxílio-doença comum, um auxílio-doença previdenciário de ordem não ocupacional. Nessa situação específica, recuperando-se o trabalhador e retornando às suas atribuições, nos termos do artigo 471, ele terá o direito de retornar, mas nada lhe assegurará a permanência. Ele poderá ter o seu contrato de trabalho extinto por determinação de seu empregador, sem a necessidade de justificar tal medida, ok? As hipóteses específicas, né, de suspensão do contrato de trabalho aqui nós mencionamos dentro dos nossos estudos é exatamente o auxílio-doença, né, a qual nós sempre fazemos uma diferenciação, tratar-se de auxílio-doença previdenciário, né, que são aqueles decorrentes de enfermidades de ordem não ocupacional, ou auxílio-doenças acidentários, o qual possui 3 classificações específicas, né? Pode ser um acidente de trabalho típico, pode ser uma doença ocupacional ou do trabalho, ou ser também um acidente acidente igual esse que aconteceu aqui, um acidente de trajeto, né? Um acidente de trajeto ali. Um acidente de trajeto que tinha sido objeto de enfrentamento, né, pela medida provisória do contrato verde-amarelo, que tinha excluído a possibilidade de sua aplicação, porém,
né, como a medida não foi convertida em lei, ela foi revogada, né, volta à previsão do acidente de trajeto como sendo hipótese de acidente de trabalho. Ok? Nós mencionamos ainda a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por invalidez que é caracterizada por uma invalidez permanente, tá? Mas essa permanência não quer dizer que o contrato de trabalho tenha que ser extinto, porque essa permanência ela é a qualidade da incapacidade que não prevê, até o momento em que a avaliação foi feita, expectativas de cura, de melhora, né, ou possibilidades de estabelecimento de prazos para a recuperação do segurado. Por essa razão, o benefício é concedido. Mas ele não tem o condão da vitaliciedade. Ele não é um benefício de ordem vitalícia. Se o empregado, por exemplo, recuperar a sua capacidade para o trabalho e retornar voluntariamente, o benefício é encerrado, né? Se ele morrer, o benefício é encerrado, tá? Agora, ele também poderá e deverá se submeter a avaliações periódicas, né, para o exercício, para verificar a manutenção das condições que determinam, né, a concessão do benefício. E caso recuperada a sua capacidade, ele terá também o direito ao retorno. Importa muito aqui, porque a legislação previdenciária, ela diz que o contrato de trabalho, nos casos da aposentadoria por invalidez, tá, eles devem ficar suspensos até o prazo previsto na legislação previdenciária. E este prazo é um prazo de 5 anos. Após os 5 anos, o empregador ele tem a facultatividade de extinguir o contrato de trabalho. Isso é algo facultativo por parte do empregador e não se afigura como de natureza obrigatória. Tá? Ele poderá extinguir o vínculo empregatício e não deverá extinguir o vínculo empregatício. Tá? Então, figura-se como uma faculdade. Se ele extinguir o vínculo empregatício, né, encerra-se aquele vínculo contratual e mesmo que o segurado venha recuperar a sua capacidade posteriormente, ele não terá direito a retornar àquela função. Porém, se o contrato de trabalho se mantém, né, ele tem o direito ao retorno às suas funções, mesmo que após 5 anos de afastamento. Independentemente se o contrato foi extinto ou não, após 5 anos de afastamento, a Previdência Social prevê a concessão de um benefício de recuperação. Isso significa que há uma espécie de indenização paga ao segurado, tá, para que ele possa, né, com o mínimo de segurança, se reintegrar ao mercado profissional. Tá? Sem prejuízo aí de sua própria mantença, sem prejuízo aí de seus benefícios, né, dos seus compromissos ali assumidos. O benefício é mantido pelo prazo de 18 meses, né, de forma decrescente, ele vai sendo reduzido até chegar ao término completo. Os primeiros 6 meses ele recebe 100%, né, do valor do benefício previdenciário de aposentadoria, né, que antes era concedido. Depois isso é reduzido a 50%, perdura por 6 meses e depois a 25%, né, uma redução aí de 75% do valor total, quando chega-se ao término, né, com os 18 meses ali completos, tá? Então, essa é a característica do benefício de recuperação previsto ali na aposentadoria por invalidez. Nós falamos da previsão também de suspensão do contrato de trabalho para a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional, isso está lá no artigo 476-A da CLT. Hipóteses de suspensão do contrato de trabalho quando o empregado ele é eleito diretor, né, de uma sociedade anônima, isso está previsto na súmula 269 do TST. Hipótese de suspensão do contrato de trabalho por aplicação de sanção, punição disciplinar, isso, né, está previsto no artigo 474, lá da CLT, e até há uma previsão de
abuso do exercício do direito, que é quando o empregador ele suspende o contrato de trabalho por mais de 30 dias, isso pode ser considerado uma rescisão injusta do contrato de trabalho, né? Então vale a pena fazer a leitura desse dispositivo. Quanto às hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, né, nós mencionamos a questão da licença maternidade, da licença paternidade, né, as características mais particulares dessas modalidades de interrupção. Citamos, né, e vale a pena conferir as previsões contidas no artigo 473 da CLT. Né, nós vamos ter ali uma série de situações que prevê a suspensão do contrato de trabalho ali firmado, ok? Dê uma lidinha lá que vale a pena para essa prova. Outro ponto bastante importante em se tratando de hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho é afigurar qual é o momento do retorno, né, as atribuições quando fim das hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Esse momento do retorno, ele tem que ser tão logo encerradas as hipóteses, o trabalhador ele tem que se habilitar, né, se apresentar ao trabalho. Tá? Algumas previsões específicas excepcionam esse momento do retorno, que é no caso, por exemplo, dos benefícios por incapacidade, que são os benefícios previdenciários. O prazo para o retorno, tá, ele está em até 30 dias, contados do encerramento do benefício previdenciário decorrente de incapacidade. Isso decorre de uma orientação contínua na súmula 32 do TST, e essa súmula se fundamentou exatamente em razão da previsão de alguns recursos, né, administrativos que podem ser interpostos, né, quando do término do benefício previdenciário de incapacidade, como, por exemplo, o pedido de revisão, né, da decisão que encerra o benefício de incapacidade dentro da via administrativa do INSS. Por essa razão, né, foi afixado ali um prazo de retorno de até 30 dias, prazo que, se o empregado não observar, poderá ser presumido o seu abandono de emprego. Lembrando que essa é uma presunção relativa de veracidade, né? Cabe ao trabalhador demonstrar claramente que não tinha a intenção de abandonar o emprego caso não retorne nos respectivos 30 dias subsequentes, ok? Uma outra previsão também específica é a condição do militar. A condição do militar que tem o seu contrato de trabalho suspenso para a realização, né, de atividades militares, como, por exemplo, manobras, treinamentos, né, eles são convocados para a prestação destes serviços à nação. Nessa situação, quando houver a respectiva baixa, né, o encerramento dessas atividades, ele deve, para retornar ao trabalho, de realizar uma comunicação formal. Ele deve notificar o seu empregador e ele tem um prazo de até 30 dias, não para retornar, mas para expedir essa notificação ao empregador, comunicando a ele o seu desejo de retorno, tá, ao trabalho. Então, essas são algumas particularidades no que se refere ao retorno. Sempre chamo atenção também, porque isso tem reflexos muito importantes para o contrato de trabalho, a previsão que está contida no artigo 472, parágrafo 2º da CLT. Ela expressamente disciplina que em relação, né, aos contratos de trabalho por prazo determinado, estes não são prejudicados, né, pelas hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. O que isso quer dizer? Que mesmo diante das hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho, o prazo contratualmente celebrado, ele continua correndo, ele não é suspenso. Por via de consequência, fim do término, o contrato de trabalho, via de regra,
pode ser extinto, tá? O próprio artigo 472, ele coloca para nós, né, uma observação, uma ressalva, dizendo que as partes, né, e aqui dando celebração ao princípio da autonomia da vontade, princípio de ordem civil também aplicável ao direito do trabalho, da liberdade contratual, que as partes elas podem ajustar de modo diferente. O que quero dizer com isso? Que, mesmo diante de um contrato por prazo determinado, o prazo de afastamento em razão de uma suspensão, ele acaba sendo incorporado, né? Ele será computado no prazo do contrato. Ou, em outras palavras, eu vou estar suspendendo a contagem até onde ele aconteceu e retomando a atividade contratual, eu prolongo o contrato em números de dias correspondentes ao número do respectivo afastamento, né? Então a gente teria essa possibilidade de contratação também. Ok? Isso tem aspectos demasiadamente relevantes para o direito do trabalho, notadamente ao análise do direito contratual. Outra característica que estudamos, né, e fizemos inclusive trabalhos avaliativos sobre os mesmos, é a questão do buraco normativo, né, e do limbo previdenciário. O buraco normativo, né, trata-se de uma situação jurídica em que o trabalhador, tá, muito embora esteja empregado, tá, ele esteja ali vinculado a um empregador, né, prestando efetivamente seus serviços, ele, né, se acomete de uma doença, de uma enfermidade de ordem não ocupacional, né, e por via de consequência não consegue o seu afastamento previdenciário por não preencher os requisitos necessários à concessão do benefício, notadamente no que se refere à carência, né, ou à própria qualidade dele de segurado, né? Então nós teríamos ali o não preenchimento de alguns requisitos para a obtenção do benefício. Nessa situação nós estamos dentro de um buraco normativo. Quando falamos de buraco normativo, queremos dizer que a lei não trouxe previsão específica para tal questão. A jurisprudência majoritária, né, com posicionamentos inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, entende que nessa situação específica, tá, não há obrigação do empregador na manutenção, né, do pagamento de salários ante a necessidade de suspensão do vínculo contratual. Exatamente porque o contrato de trabalho ele tem como uma característica precípua a bilateralidade. Isso significa que eu vou ter uma prestação e, consequentemente, uma contraprestação. Eu tenho a prestação do trabalho e a contraprestação correspondente é o pagamento do salário. No caso da suspensão do contrato de trabalho, né, não haveria mais essa bilateralidade. O trabalhador não prestaria serviços, então desaparece de igual modo, né, a obrigatoriedade de pagamento de salários por parte do empregador, não podendo ele ser tido como responsável pela não concessão do benefício previdenciário se ele não deu causa, se ele não deu razão, né, à não concessão deste benefício. Este é o buraco normativo. Do outro lado, nós temos o chamado limbo previdenciário. O limbo previdenciário, que eu cuidadosamente e carinhosamente apelidei de efeito ping-pong, né, é aquela situação em que o trabalhador ele se afasta em razão de uma doença, né, seja ela ocupacional ou não, tá, seja ela decorrente de acidente de trabalho, seja ela ocupacional ou não, ele está em gozo de benefício por incapacidade. Ele é afastado pelo empregador, o INSS, durante algum tempo, entende que ele recuperou a sua capacidade para o trabalho, ele confere alta médica. O empregador
não concordando com a decisão do INSS, não aceita este trabalhador de volta, né? Não aceita que ele preste serviço e determine que ele retorne aos quadros previdenciários para a manutenção do seu afastamento. Nessa situação específica, né, o INSS confirma a decisão e o trabalhador fica no efeito ping-pong. E o INSS empurra para o empregador empurra para o INSS e vice-versa. E, na verdade, na briga entre o mar e a rocha, quem apanha é o siri, né, e que anda ali na pedrinha. E, no caso, o siri é o empregado. Né? Ele está numa briga entre o INSS e seu empregador e durante esse interstício, né, fica prejudicado no seu sustento, no seu salário, porque nem recebe benefício e nem recebe salário. O tratamento dado pela jurisprudência nestes casos é que o empregador não pode recusar o retorno do empregado. Tá? O INSS é uma entidade pública e no momento em que ele confere alta médica ao empregado, a concessão da alta vale de atestado de capacidade frente ao empregador. Por essa razão, o empregador, caso não concorde com a decisão administrativa do INSS, deverá impugnar na via administrativa o indeferimento do benefício, mas não pode recusar o recebimento, o retorno deste trabalhador e nem o pagamento dos salários. Né? A recusa, né, deste ato tem sucessivamente levado, né, aos empregadores a determinação judicial a estes empregadores de reintegração dos funcionários afastados, pagamento dos salários não percebidos, além, né, sobretudo, de indenização por danos morais ante o não recebimento deste funcionário, o tratamento discriminatório qual recebeu no momento em que esse ato aconteceu. Então é uma situação bastante delicada, são duas situações que vão ter consequências jurídicas diversas e diferentes, né? Que é a situação do buraco normativo e do limbo previdenciário. Né? Vale a pena fazer a leitura do material enviado nesse aspecto, né? E das videoaulas ao qual tratamos também especificamente sobre o assunto, ok? Enfim, nós vamos entrar agora no nosso terceiro tomo, no nosso terceiro módulo, que trata especificamente da extinção do contrato de trabalho, término dos vínculos contratuais. Né? No que se refere ao término dos vínculos contratuais, a gente passou uma classificação das rescisões contratuais, né, a qual fizemos aqui uma classificação meramente dogmática e meramente doutrinária, identificando quais são as hipóteses, né, de término, de extinção do vínculo empregatício. Tá? Inicialmente, passamos a classificação iniciando com a resilição contratual. A resilição contratual ela é caracterizada pela extinção do contrato de trabalho decorrente da manifestação da vontade das partes. Essa manifestação da vontade das partes, ela pode ser unilateral ou ela pode ser bilateral. Sendo unilateral, ela pode ter dois vieses, né? Ela pode ser uma manifestação unilateral do empregador, e aí nós vamos ter a modalidade de extinção contratual classificada, denominada como dispensa. Dispensa imotivada, ou também chamada dispensa arbitrária, ou dispensa sem justa causa, ou sem justo motivo. Todas essas denominações são sinônimas, né? E elas são caracterizadas pela sobreposição da vontade do empregador, né, na extinção do vínculo contratual, sem que tenha a necessidade de empregar motivos ou razões, né, que justifiquem a adesão de tal
tomada de decisão, ok? E, por outro lado, nós temos a manifestação da vontade unilateral do empregado, que é denominada de demissão. Tá? Então, a demissão é um ato de manifestação da vontade do empregado. Reparem sempre que é o empregador que promove a extinção do vínculo contratual. Por esta razão, né, toda vez que o empregado pede demissão e o empregador o demite, ele está neste momento acolhendo, né, o pedido de demissão que foi formulado. Esses termos técnicos, né, eles muitas vezes são relativizados no senso comum. Isso acaba nos induzindo a erro interpretativo, né? Então temos que saber diferenciá-los, ok? A manifestação da vontade, ela também pode ser dúbia, né? Ou seja, a manifestação da vontade ela pode ser bilateral. E aí nós vamos ter duas modalidades de extinção contratual, né? Uma delas surgida, né, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe a previsão da extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo entre as partes. Trata-se de uma situação que buscou mitigar uma fraude muito conhecida no contrato, no termo de rescisão do contrato de trabalho, que era configurada por um acordo não previsto legalmente, celebrado entre empregado e empregador, né, onde o empregado ele era dispensado, porém devolvia ao empregador, né, as principais despesas com a extinção do vínculo contratual. Isso se fazia, né, porque a modalidade demissão, onde o empregado promove a extinção do vínculo contratual, exclui dele alguns benefícios, né? Alguns benefícios que já lhe são conquistados por direito, como, por exemplo, o levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço e participação no seguro-desemprego, né? Por essa razão, a fraude ela é uma prática que era adotada e ela era querida por ambas as partes contratantes. O empregador, porque não tinha aquela despesa adicional, né, com a extinção do vínculo contratual, e para o empregado, porque mesmo tendo, né, algum prejuízo com a extinção do contrato de trabalho, ele não tinha um prejuízo na extensão que comparativamente teria se tivesse formulado seu pedido demissional. Para coibir a prática dessa situação, o Poder Legislativo, né, trouxe a previsão da extinção por mútuo acordo, né, onde as partes elas acabam fazendo concessões recíprocas, né, para extinguir o vínculo contratual. A outra modalidade prevista como forma de resilição, né, bilateral de vontade é o plano de demissão voluntária e o plano de demissão incentivada, que cuida-se, né, notadamente, de uma previsão elaborada, um plano elaborado pelo empregador, criando incentivos, criando ali benefícios para que o empregado venha a extinguir o seu contrato de trabalho por meio de uma demissão. O objetivo finalístico desta tomada, da criação desse projeto, é de fato reduzir o número de empregados que possui na respectiva empresa, né, e consequentemente, eliminar alguns passivos trabalhistas, né? Porque, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive referendado por decisão com repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, que quando o plano de demissão voluntário, o plano de demissão
incentivado, ele é formado e firmado com participação dos sindicatos profissionais da categoria, né? Ou seja, os sindicatos profissionais da categoria referendam o respectivo plano, e esse plano possui expressamente cláusula, né, cláusula contratual, prevendo a quitação geral das verbas trabalhistas, né, a adesão ao plano acaba fazendo com que o empregado ele perca, né, venha a perder o direito de demandar em juízo posteriormente fim do contrato de trabalho, né, se tiver aderido ao respectivo plano, porque o seu contrato de trabalho ele acaba recebendo uma quitação ampla e geral quanto aos créditos trabalhistas dele resultantes, ok? A outra classificação que temos é a classificação denominada de resolução. A resolução ela é classificada, ela decorre, né, de um inadimplemento contratual praticado por uma das partes ou por ambas, né? Nós vamos ter a previsão contida no artigo, tá? No artigo. Opa, foi mal. Desculpe. Nós vamos ter uma previsão contida no artigo 482, né, da CLT. Essa previsão contida no artigo 472 da CLT, notadamente, ela se refere à justa causa aplicada ao trabalhador que comete, no curso do contrato de trabalho, um inadimplemento contratual de natureza grave, né? Nessa situação, o respectivo trabalhador ele pode ter o seu vínculo empregatício extinto por justa causa. A outra modalidade, né, é um inadimplemento por parte do empregador, que vai configurar nas hipóteses do artigo 483 da CLT a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho ele pode ser extinto por meio de uma rescisão indireta nas ilhas ali do artigo 483 da CLT. O artigo 484, né, da CLT ele prevê que ambas partes, né, podem dar causa à extinção do contrato de trabalho em razão de inadimplementos contratuais mútuos, né? Nessa situação, estaremos diante da extinção do contrato de trabalho pelo reconhecimento de culpa recíproca. E aí essa previsão está no artigo 484, né, da CLT. As demais modalidades, nós vamos ter uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho, que é quando o contrato de trabalho ele é extinto pela participação nessa extinção do ente estatal, né, através das vias de fiscalização, por exemplo, realizadas pelos auditores e fiscais do trabalho, ou até mesmo pelo Poder Judiciário, tá? Muito comum as rescisões do contrato de trabalho quando o objeto do contrato de trabalho ele se torna nulo, né? Como, por exemplo, a situação de exploração de mão de obra infantil, exploração de trabalho escravo, né? Nós vamos ter assim, quando a atividade do empregador é uma atividade ilícita, como, por exemplo, a questão dos bingos, do jogo do bicho, né? Então, nós vamos ter ali as extinções contratuais por meio de uma rescisão, decorrente de uma fiscalização realizada pelos entes ou até mesmo pelo próprio Poder Judiciário, quando toma conhecimento destes fatos, né? Nós vamos ter a rescisão. As outras modalidades são classificadas como força maior, né? Que é quando, em razão de fatos imprevisíveis, invencíveis e irresistíveis, o contrato de trabalho tem que ser extinto em razão de uma paralisação total ou parcial do contrato de trabalho. Situação, força maior, né, que vem reconhecida, inclusive, pela medida provisória 927, né, que
estabelece aí medidas de enfrentamento no caso da calamidade pública e pandemia, né, configurada pelo coronavírus. A hipótese consubstanciada no artigo 1º, parágrafo único, reconhece que estamos diante dessa pandemia nos casos de força maior para fins seletistas, né? Nessa situação, haverá, sobremaneira, um compartilhamento aí dos riscos e despesas decorrentes da extinção do contrato de trabalho, situação prevista aí nos casos de força maior. Nós temos também a previsão do chamado fato do príncipe, previsto lá no artigo 486 da CLT. O fato do príncipe é notadamente quando o contrato de trabalho ele venha a se extinguir, em razão de uma determinação de um ente ou de uma autoridade pública, que determina o encerramento dessas atividades do trabalhador de forma total ou também parcial, prejudicando, de fato, o vínculo empregatício. Importante esclarecer que o fato do príncipe é quando a administração ela faz essa perspectiva utilizando do seu poder de império, não na perspectiva do exercício do poder de polícia, que é aquele poder de fiscalização. Então, não é fato do príncipe quando um estabelecimento é interditado por não cumprir, por exemplo, normas de saúde, higiene e segurança, violando, por exemplo, questões sanitárias. Tá? Isso é responsabilidade do empregador, então o contrato não pode ser extinto pela modalidade fato do príncipe. Seria, no entanto, uma modalidade aplicável de fato do príncipe quando, pelo poder de império exercido pelo ente público, o empregador se vê obrigado a paralisar a sua atividade, extinguir a sua atividade, em razão da desapropriação de seu terreno, onde o estabelecimento funciona, para ali passar uma via pública. É uma situação própria em que o respectivo administrador ele terá que indenizar o empregador, e dentre essas indenizações, os custos efetivos, e decorrentes ali, correlatos às extinções do contrato de trabalho que só ocorreram em razão do fato, do príncipe aqui presente. Tá? Nós temos também essas características aqui listadas. Tá? O fato é que, extinto os contratos de trabalho, surgem neste momento obrigações a serem adimplidas pelo empregador. Essas obrigações são de fato direitos expectados, que ainda não foram integralmente adquiridos, ou direitos já adquiridos e que não foram adimplidos enquanto vigente o vínculo empregatício. Okay? Nessas verbas que surgem, nessas obrigações que surgem quando da extinção do contrato de trabalho, nós denominamos de verbas rescisórias. As verbas rescisórias, elas são então essas obrigações que devem ser quitadas através da formalização de um instrumento, um instrumento de identificação das verbas que estão sendo pagas, o que é denominado de termo de rescisão do contrato de trabalho ou simplesmente TRCT. As obrigações trabalhistas sempre têm que ser pagas quando do término do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, sob pena do empregador o fazê-lo acrescido da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º, que será sempre correspondente ao salário do empregado. Quais são as verbas rescisórias mais comuns e existentes num contrato de trabalho padrão? Nós temos ali o saldo de salário, que é configurado pelos dias trabalhados que não incorporaram a última folha de pagamento quitada. Então, eles serão pagos no formato de saldo de salário.
As férias vencidas, acrescidas de 1/3, né? Dentre férias vencidas, elas podem ser simples ou elas podem ser dobradas quando o prazo de fruição já ultrapassou, né? Ou quando o seu pagamento não se deu na forma e modo previsto pela legislação. Então, elas podem ser simples e dobradas, sempre acrescidas do terço constitucional. Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º proporcional, né? Nós vamos ter ainda a obrigatoriedade de garantia de integralidade do fundo de garantia por tempo de serviço, né? Em alguns casos, a aplicação de uma multa de 40% sobre o saldo existente. Nós temos ainda previsões de indenização do artigo 479, aplicáveis com exclusividade aos contratos de trabalho por prazo determinado, e previsões também do artigo 480, também aplicáveis ali ao contrato de trabalho por prazo determinado. Alguns contratos de trabalho vão exigir, né, principalmente nos contratos de trabalho por prazo indeterminado, a observância do aviso prévio. E dentro dessa característica, chamamos atenção no que se refere ao aviso prévio, tá? Sobre ele ser mínimo de 30 dias, conforme preceitua o texto constitucional, devendo sempre ser proporcional ao tempo de serviço, situação que devemos observar a redação da Lei 12.506, que determina claramente que deve ser acrescido ao tempo mínimo de aviso prévio o prazo de 3 dias, a cada ano completo de trabalho, totalizando 60 dias de acréscimo e um máximo de 90 dias de aviso prévio. O aviso prévio, no seu caráter proporcional, segundo a doutrina majoritária, deve ser interpretado sempre em benefício, em favor do empregado. O aviso prévio ele pode ser concedido de forma indenizada, hipótese que os dias de aviso serão pagos em pecúnia, em dinheiro, ao respectivo trabalhador, ou eles podem, ser trabalhados, hipótese que os 30 dias de aviso prévio serão trabalhados pelo empregado, observando as regras do artigo 488, que possibilita ao trabalhador redução da jornada de trabalho em 2 horas ou folga dos últimos 7 dias, quando este aviso prévio ele é conferido pelo empregador. Quando ele é dado pelo empregado, os 30 dias de trabalho são contínuos, sem nenhuma hipótese de redução. O aviso prévio ele é caracterizado por findar o contrato de trabalho. Por essa razão, ainda que ele seja indenizado e a prestação de serviços tenha encerrado imediatamente, ele sempre deverá ser projetado, uma projeção fictícia, sobre as verbas rescisórias, inclusive sobre a data de saída a ser registrada na carteira de trabalho e previdência social. Ela deve levar em consideração a presunção, a projeção fictícia do respectivo aviso prévio quando na modalidade indenizada. Ok? Então essas, pessoal, são as considerações principais que deveríamos fazer no momento, a título de revisão. Fica aí, sempre a recomendação de retornar a leitura do material, até porque, como já mencionei, as referências que aqui fizemos são referências meramente pontuais para conferir ali o panorama geral sobre a matéria até o momento ministrado, ok? Não se limitem a isso, assistam o vídeo para se orientar, mas não se limitem a isso.
façam a leitura adequada, né? Principalmente retomem a leitura de todos os dispositivos legais que citamos no material textual, de todas as súmulas, né, que também ali foram mencionadas, leiam o texto das súmulas, isso aperfeiçoa, né, o entendimento de vocês. E, né, como a nossa avaliação ela só vai acontecer daqui a alguns dias, nos colocamos aqui à inteira disposição de vocês para esclarecimento de eventuais dúvidas que existirem. Mandem aí nos contatos de WhatsApp as dúvidas, né? Ou podem enviar também para o meu e-mail. Grande abraço a vocês, né? Até logo, bons estudos. Fiquem com Deus.